minutos, vamos a outros destaques desta quarta-feira. Cássia Godoy. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se reunir até sexta-feira com os comandantes das Forças Armadas. O encontro ocorre depois da dispensa de dezenas de militares que exerciam funções de confiança no Gabinete de Segurança Institucional e na Secretaria-Geral da Presidência da República. No encontro, Lula deve abordar a postura dos militares na invasão dos terroristas apoiadores de Bolsonaro ao Palácio do Planalto e os investimentos em projetos estratégicos. Na semana passada, o presidente afirmou que houve conivência dos militares com os golpistas que vandalizaram o Palácio do Planalto. O ministro da Defesa, José Múcio, que enfrenta desgastes no governo por não ter atuado de forma mais efetiva para acabar com os acampamentos bolsonaristas, também vai participar do encontro. Nesta terça-feira, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, almoçou com José Múcio e os comandantes das 3 forças no Ministério da Defesa. O governo do presidente Lula dispensou 56 militares que tinham sido nomeados pela gestão Bolsonaro para trabalhar nas residências oficiais da presidência, a maioria no Palácio da Alvorada. O ministro Rui Costa disse que cargos comissionados estão sendo substituídos em todos os ministérios e ressaltou que não é possível confundir ações individuais com a posição das instituições. Nós não podemos misturar isso com eventuais comportamentos inadequados de 1, de 2, de 10, seja a quantidade que for, de pessoas de instituições diferentes, seja do Judiciário, do Ministério Público ou das Forças Armadas, que tiveram, ao longo desse último período, comportamentos que não deveriam ter ocorrido. O Ministério Público Federal abriu um inquérito civil para apurar possíveis responsabilidades de agentes políticos envolvidos nos atos terroristas em Brasília. Governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, podem ser investigados no procedimento. A portaria que instaurou o inquérito também cita a possível responsabilização de militares. Nesta terça-feira, o Supremo Tribunal Federal lançou a campanha Democracia Inabalada, em resposta aos ataques golpistas do dia 8 de janeiro. 6 e 7. Deve ser transferido hoje do Mato Grosso para Brasília o segundo suspeito preso por envolvimento na tentativa de atentado à bomba no aeroporto da capital federal na véspera do Natal. Ele também é investigado por participar de atos golpistas no dia 8 de janeiro. Alan Diego dos Santos Rodrigues estava foragido desde o dia 24 de dezembro e se entregou ontem na delegacia de Comodoro. De acordo com as investigações, Alan Diego dos Santos colocou uma bomba em um caminhão-tanque de combustível estacionado a 2 quilômetros do aeroporto de Brasília e é suspeito de participar do quebra-quebra de bolsonaristas radicais no centro de Brasília no dia da diplomação de Lula. Os 2 outros envolvidos são Jorge Washington de Oliveira Souza, que está preso, e o Wellington Macedo de Souza, que trabalhou no Ministério da Mulher no governo Bolsonaro, continua foragido. Os 13 estavam no acampamento de bolsonaristas radicais na frente do quartel-general do Exército, em Brasília, onde planejaram o atentado terrorista. O delegado Leonardo Cardoso, que é responsável pela investigação em Brasília, disse que Alan era o cabeça do esquema. O Alan, ele era um dos líderes, né, do acampamento, né, uma das pessoas que se mostravam mais dispostas aos atos de vandalismo. Isso, inclusive, foi citado pelo George em seu depoimento. Ele se dispôs a fornecer material, a fazer o que fosse preciso, inclusive se dispôs a receber esse artefato explosivo e a colocar no local onde seria detonado. 6h09. O governo federal montou uma força-tarefa para conter a onda de atos de vandalismo contra as linhas de transmissão de energia do país. Nas 2 primeiras semanas de janeiro, Rondônia, Paraná e São Paulo foram alvos de atos criminosos que tentaram interromper o abastecimento de energia à população. 4 torres foram derrubadas e 12 danificadas. Nesta terça-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se reuniu com representantes do setor elétrico, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal para definir novas medidas de prevenção e de punição aos responsáveis pelos ataques. O encontro também teve a participação de membros da Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, da ANEEL, e do Operador Nacional do Sistema Elétrico. O ministro afirmou que não é possível relacionar os ataques às torres de transmissão aos atentados terroristas em Brasília, mas não descartou motivação política. Ele sinalizou que haverá um aperfeiçoamento para reforçar a segurança.
Estamos completamente seguros que a sociedade brasileira estará protegida. O que não pode é que a gente seja, em nenhum momento, passivo com essa questão tão grave que é um ataque ao patrimônio nacional. 6h11. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa hoje de um painel no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, ao lado de autoridades da Colômbia, Equador, Costa Rica e República Dominicana. Ele terá encontro com o secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, Matias Cormann. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, tem reunião com o Conselho Internacional de Mídia e encontros bilaterais. Ontem, Haddad reforçou a intenção de zerar o déficit em 2 anos e revelou que quer levar a reforma do imposto de renda à votação no segundo semestre. A reforma tributária que nós queremos votar no primeiro semestre. E essa reforma tributária que vai ser votada é sobre o imposto sobre o consumo. Mas no segundo semestre, nós queremos votar uma reforma tributária sobre a renda, para desonerar as camadas mais pobres do imposto e para onerar quem hoje não paga imposto. Tem muita gente no Brasil hoje que não paga imposto, né? Então nós precisamos reequilibrar o sistema tributário brasileiro para melhorar a distribuição de renda no Brasil. A ministra Marina Silva cobrou dos países ricos a promessa de liberar 100 bilhões de dólares para as nações em desenvolvimento protegerem o meio ambiente. Nós temos uma boa regulação global, mas faltam os investimentos. Os 100 bilhões que era o compromisso dos países desenvolvidos ainda não foram aportados. Nós temos que ter um aporte de recursos para ações não só de mitigação, mas também de adaptação. 6h12. O presidente Lula e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, receberão hoje representantes das centrais sindicais para discutir o reajuste do salário mínimo. Durante a transição, a equipe de Lula prometeu reajustar o salário para R$ 1.320, mas não há consenso no governo, que já estuda adiar o aumento para maio. O valor do salário atualmente é de R$ 1.302. A equipe econômica alega que o dinheiro previsto no orçamento para o aumento do salário mínimo está sendo usado para pagar benefícios do INSS represados pelo governo Bolsonaro. Em Davos, na Suíça, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a decisão sobre o valor do salário mínimo será tomada depois da negociação com as centrais sindicais. Isso aí é uma decisão do governo que vai ser tomada depois da instalação da mesa de negociação com as centrais sindicais. O ministro Luiz Marinho deve abrir a mesa de negociação para definir não só o desse ano, mas para definir a política de valorização do salário mínimo para os anos seguintes. O Ministério da Previdência ficou de apresentar para a gente a fila do INSS, porque sai do mesmo lugar do orçamento. Como o orçamento já está aprovado, não pode mudar, nós temos que ter uma noção da fila que foi herdada do governo anterior, para a gente poder fazer o cálculo de quantos beneficiários já contemplados vão consumir e definir um valor.